Vamos então seguir na nossa conversa com Américo Martins, que estava presente nessa entrevista com o presidente Lula. Américo, que destacava para a gente justamente o otimismo do presidente e dele ter colocado aí nessa linha de frente das conversas os ministros Mauro Vieira, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Américo, a partir então dessa definição, desse primeiro contato, dessa primeira conversa presencial entre os chefes de Estado, quais são os próximos passos? Para a gente falar desse acordo que deve ser fechado brevemente, a partir daí o que acontece com essa previsão, hein? Pois é, Carol, existe uma pressa, especialmente do lado brasileiro, obviamente, para que esse acordo seja fechado e que as tarifas comecem a ser suspensas. Como eu disse, o governo brasileiro vem insistindo num pedido para que os Estados Unidos suspendam o tarifaço enquanto as negociações estão em andamento. Isso já aconteceu com outros países. O presidente Lula fez esse pedido ontem ao presidente Donald Trump e hoje, na reunião que aconteceu pela manhã, com a presença do ministro Mauro Vieira, também com o secretário-geral do Ministério da Indústria e Comércio, Márcio Rosa, e com o assessor especial do presidente da República, Aldo Faleiro, do lado brasileiro. Eles se reuniram com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e também com o representante do comércio americano, Germaine Greer. Eles pediram, os representantes brasileiros, mais uma vez, insistiram nesse ponto, na remoção do tarifaço enquanto as negociações estão em andamento. Isso não foi concluído hoje, foi uma reunião relativamente rápida e os dois lados concordaram, segundo eu apurei, Carol, no seguinte, em fazer uma nova reunião, muito provavelmente na semana que vem e muito provavelmente nos Estados Unidos. É o principal e é o primeiro, na verdade, espaço na agenda dos americanos, até porque o presidente Donald Trump deixou hoje aqui a Malásia e continua num giro pela Ásia. Ele vai ainda ao Japão e à Coreia do Sul. Só vai voltar aos Estados Unidos com os seus secretários de Estado, do Tesouro e o representante comercial no final da semana. Então, a primeira oportunidade para que essas negociações evoluam vai ser na semana que vem. Eu apurei também que os representantes brasileiros estão dispostos a viajarem imediatamente para Washington para terem essas negociações. Existe uma expectativa real do lado brasileiro para que essas negociações fluam com rapidez. E qual é o motivo disso, Carol? Antes desse tarifaço dos 40% adicionais que foram impostos sobre os produtos brasileiros, o Brasil já vinha negociando com os americanos quando o presidente Donald Trump aplicou uma tarifa de 10% sobre a maior parte dos países do mundo. Naquele momento, o Brasil já abriu negociações com os americanos que acabaram sendo suspensas depois do tarifaço dos 40%. Então, a análise do lado brasileiro é que o diagnóstico da situação já foi feito pelos dois lados. Então, os dois lados sabem exatamente o que eles querem pedir. No caso brasileiro, obviamente, a redução imediata das tarifas e, eventualmente, alguma negociação setorial. O lado americano, no entanto, ainda não abriu quais são as demandas que podem vir para o lado brasileiro. Existe muita especulação, por exemplo, sobre reclamações com relação às tarifas de importação de etanol dos Estados Unidos, muitas conversas também sobre as Big Techs e sobre acesso dos americanos aos minerais críticos, às terras raras. Mas nenhuma dessas demandas foi colocada nem na reunião de hoje, nem na reunião que aconteceu entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. O lado brasileiro ainda não tem informações das demandas americanas, mas já apresentou as suas demandas para Washington. A expectativa, porque houve essa reunião hoje com o ministro Mauro Vieira, com o Scott Bessent, é que os dois lados acertem sim essa reunião, uma nova reunião presencial, aí já com vistas a tentar avançar nesse acordo na semana que vem, muito provavelmente em Washington. E eu também apurei que é muito possível que os 3 ministros que foram nomeados pelo presidente Lula para liderarem essa negociação participem dessa conversa, até porque isso é uma prioridade para o governo brasileiro. Seriam os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin e, obviamente, o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, que está envolvido nesse processo desde o começo. Então, existe uma expectativa, ainda não confirmada, mas uma expectativa real de que essa reunião, uma nova reunião entre os negociadores aconteça na semana que vem em Washington, e existe a expectativa do Brasil de que um acordo possa ser avançado, no mínimo, ou eventualmente até fechado muito rapidamente, porque os dois lados têm aí o diagnóstico da situação. Carol.